Amados irmãos, igreja do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias. Este é o momento da mensagem da palavra de Deus. Pela manhã, o pastor Azian ministrou a santa palavra do Senhor no nosso primeiro culto. Meus amados, Malaquias, o livro de Malaquias, o Senhor trouxe meu coração desde sábado a lembrança do versículo 18 do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Bem que gostaria de trazer uma introdução bem circunstanciada sobre a vida desse profeta tão especial. Mas o profeta Malaquias, meus irmãos, é importantíssimo que se diga que foi o profeta que Deus levantou para restaurar o relacionamento de Deus com o seu povo. O relacionamento que estava abalado, que estava depreciado. A nação havia se distanciado tanto de Deus, havia voltado as costas para o Senhor. A apostasia era gritante. O povo não sabia mais discernir entre o puro e o impuro, nem tampouco distinguir entre o santo e o profano. Eram momentos difíceis em que a verdade e a mentira caminharam por tanto tempo juntos, que não se distinguiam mais uma da outra. Era algo realmente assustador, a ponto do profeta clamar a plenos pulmões que o povo se voltasse para o Senhor. O culto estava deturpado, a adoração, o serviço da casa de Deus, o sacerdócio também. Eram momentos difíceis em que as mulheres da casa do Senhor, elas oravam e choravam e jejuavam, porque os seus maridos as abandonavam. O divórcio campeou solto naquela época. Eram momentos dificílimos na história da nação. Era como se um vaso tivesse se quebrado. Mas quando a gente, meus irmãos, estava lembrando, quando a gente tem um vaso, suponha aqui, um vaso, o exemplo aqui com o nosso copo de água. Aqui é um vaso. Você tem um vaso em casa e às vezes por algum motivo ele está ali em cima de uma mesa, de uma cômoda ou então de algum lugar. E você, por um descuido qualquer, bateu aqui o cotovelo ou algo inesperado, o vaso quebra. Às vezes era uma louça que você gostava muito, queria bem, mas quebrou. E quando quebra, se ele tiver flores ou tiver alguma coisa dentro, isso se esparrama pelo chão, não é verdade? E se quebra, e você tem que preocupar-se com às vezes se for de vidro ou se for de outro material, de juntar tudo aquilo, e nem sempre é fácil você juntar, mas você ainda assim, você se esforça para juntar aquele vaso, e depois para limpar tudo, e às vezes não tem mais como conseguir um igual. Mas quando você está falando de vidas, glória a Deus, de relacionamentos que se quebraram por causa da deslealdade, se quebraram por causa da traição, relacionamentos que se quebraram por causa de uma intempestividade, de palavras grosseiras, duras, ou se quebraram por qualquer outro motivo, que não seja os que já mencionei, você pensa como isso vai ser consertado. Relacionamentos nem sempre são fáceis de serem consertados, às vezes demoram anos e às vezes uma vida toda e jamais se consertam. E Malaquias foi levantado pelo Senhor com os contemporâneos Ageu e outros para restaurar o relacionamento do povo com Deus. A nação se distanciara terrivelmente do Senhor. Meus irmãos, eu disse que não ia falar muito de Malaquias, mas já trouxe esse pequeno preâmbulo para irmos agora ao capítulo 3, quando ele diz no versículo 18: outra vez vocês verão a diferença. Não é uma diferença que se encobre, não é uma diferença que se abafa, não é uma diferença que se esconde, é uma diferença que pode ser vista. O profeta disse: eu quero que vocês vejam novamente a diferença de quem é santo e de quem é profano, a diferença de quem está servindo a Deus e não está servindo a Deus. Então chegou um momento na história do povo que ninguém conseguia distinguir quem realmente servia a Deus e quem não servia.
A diferença não podia ser vista, porque isso também falava do caráter e uma série de outras coisas. Mas chegou o momento, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E esse é o tema da mensagem desta noite. Se você está com a Bíblia aberta, se for possível, acompanhe. Pare e passa esta palavra. Eu penso, meu Deus, tanta coisa que o Senhor trouxe ao nosso coração em tão poucos versículos. Será que o tempo é suficiente? Mas eu creio que sim. Então nós estamos, irmãos, diante de um texto precioso. A diferença entre o justo e o ímpio. Às vezes a gente se surpreende com algumas pessoas assim, glória a Deus. E as pessoas, ontem, sexta-feira, eu saí com Janilda para algumas coisas de casa mesmo para resolver, e fomos ali no Open Mall, ali pertinho da nossa casa, ali na cidade de Funcionário. Enquanto a gente foi ali no Bom Preço, etc., Casa Branca, por ali, irmãos, eu encontrei meia dúzia de irmãos. Que alegria poder. Aonde você vai? Pastor Tom José, a paz do Senhor. Pastor Tom José, a paz do Senhor. E algumas pessoas, a gente se alegra por encontrar, e a gente diz, meu Deus, que bênção gloriosa. Mas algumas pessoas, pastor Antônio José, quando a gente olha assim, a gente não vê muita diferença do mundão não, sabe? Assim, só na aparência a gente já não está vendo muita coisa, já que a gente não vê o coração, mas a casca não está parecido com o povo de Deus não. E tem umas figuras que a gente encontra e diz, meu Jesus, tu arranjou cada afilhado que só o Senhor mesmo. Mas Jesus é bom, não é verdade, irmãos? E ele disse, vinde como estáis. Tem gente vindo e está ficando como está, aí não está funcionando. Era isso que Malaquias estava combatendo também. Mas, meus irmãos, nessa brevíssima introdução, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então ele vai, o profeta Malaquias, nesse capítulo 3, ele vai chamar a nossa atenção para três coisas que são importantes. Primeiro, é o fato de que as aparências enganam. Quem é que serve a Deus e quem é que não serve a Deus? Quem é que honra a Deus e quem realmente não honra a Deus? As aparências enganam. Quem se lembra, eu não tenho tempo de contar aquela história, mas eu cito Lucas 16, 19 a 31, o rico e o Lázaro. O rico esbanjava, se regalava com suas riquezas, com a sua fortuna, mas de repente ele partiu, e o pobre também, e diz o texto que ele olhava, estava lá Lázaro, lá no seio de Abraão, e ele em tormento, e ele dizia, Lázaro, pai Abraão, dá para molhar pelo menos aí a ponta do dedo, para refrescar aqui a minha língua, que eu estou em tormento. Aí ele ouviu a voz, não, ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para cá. Ele disse, pois faça o seguinte, mande alguém lá para os meus irmãos, que eu tenho muitos, para que eles não caiam na mesma situação que eu caí. Aí ele ouviu a voz dizendo assim, não, lá tem os pregadores do Evangelho, lá tem os mensageiros, eles precisam ouvir e se converter. Os irmãos se lembram bem dessa passagem bíblica ali, do texto de Lucas 16. Mas, meus irmãos, os ímpios parecem felizes. Segundo fato que eu menciono, é que uns obedecem enquanto outros escarnecem. Esse era um dos problemas lá do tempo de Malaquias. Alguns obedecem, outros escarnecem. E nesse tocante, nós vamos observar que as reações das pessoas daquele tempo, como as de hoje, elas diferem enquanto o povo voltava as costas para Deus. Então o profeta propõe no seu livro um caminho. Ele propõe a bênção e propõe a maldição. O povo precisava escolher a morte ou a vida. Então vocês têm que escolher. O terceiro fato é que ele diz assim, mas outra vez a diferença vai ser vista. Outra vez a diferença vai ser vista. Glória a Deus. E ele abre o capítulo 4 dizendo assim, porque nascerá o sol da justiça trazendo salvação debaixo das suas asas. Jesus estava vindo, era a profecia que estava próxima a se cumprir. Mas, meus irmãos, e a gente sabe, Malaquias vai dizer isso, olha, o perverso pode até prosperar, pode até escapar, mas isso não vai acontecer por muito tempo. O juízo é eminente.
O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, não lembro-me o versículo, desculpe por não lembrá-lo e citá-lo, ele diz assim: o juízo lavrado não tarda. O juízo de Deus já está lavrado, e ele não tarda. Mas, meus irmãos, nesta seção de versículos de Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18, o Senhor abriu os meus olhos para uma palavra que tem me tocado profundamente. Eu quero convidar a igreja para nos acompanhar, em nome de Jesus. Eu peço a vossa atenção e que também o Espírito Santo nos inspire agora, neste momento, para observarmos algumas diferenças entre justos e ímpios, diferenças estas que são expostas não somente no tempo de Malaquias, mas no nosso tempo. Portanto, eu posso dizer, diferenças estas que são expressas tanto agora como na eternidade também. Então, vou compartilhar com a igreja sobre as relações do justo e do ímpio e do justo com Deus. Então, a primeira relação, eu anotei 4 e eu chamo a sua atenção. A primeira delas, o ímpio afronta a pessoa de Deus. Meus irmãos, nós temos visto algumas coisas que afrontam a Deus, algumas coisas que afrontam os princípios da palavra de Deus. Nós estamos vendo alguns posicionamentos, algumas condições, nós estamos vendo algumas ideologias, nós estamos vendo algumas coisas que parece que se tornaram comum, que parece que elas estão certas e que o errado somos nós. Parece que o errado agora é o padrão, o princípio da honra e da dignidade que até bem pouco tempo é que norteava a família cristã. Mas agora isso não é tão certo. A verdade foi relativizada, né? O que é verdade para um não é verdade para outro. Mas Jesus bateu o martelo e disse: eu sou a verdade. E isso, meus irmãos, diz tudo. Então o ímpio afronta a pessoa de Deus. Veja Malaquias 3:13. As vossas palavras, é o Senhor falando através do profeta, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Isso me faz lembrar do texto de Miqueias, que o Espírito Santo me lembra agora, Miqueias 6:3, quando o profeta Miqueias, ele diz assim: ó povo meu. Irmãos, veja como Deus é misericordioso. Ó povo meu, o que é que eu te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Deus está dizendo: bem, gente, o que foi que eu fiz com vocês? Olha o texto, o HD rodou bem. Vocês estão enfadados com o que? Eu prejudiquei vocês? Testifique, diga alguma coisa. O que foi que eu fiz de errado para vocês me tratarem assim? Olha só, irmãos, o amor de Deus para com o seu povo. Isso na época de Miqueias não está diferente da época do profeta Malaquias. O Senhor diz assim: as vossas palavras são duras para mim. Vocês vão ver um pouco aqui, só nesses versículos 13 a 18, como eles falaram. Mas se você ler o restante do livro, os capítulos anteriores, você vai se surpreender. Então, nestes versículos, deste capítulo 3, principalmente, nessa sessão, Malaquias destaca aqui, da vida dos ímpios, 2 aspectos que afrontam a Deus. 2 aspectos. Então o ímpio afronta a pessoa de Deus. Aqui é a primeira coisa que fala do relacionamento. Mas veja como o atrevimento espiritual dos ímpios é gritante e afrontava a Deus. Então, primeiro, o atrevimento espiritual dos ímpios. Isso afrontava a Deus. Veja as palavras, a parte A do versículo de número 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mídia abençoada, está grifada ali, olha só. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas quem é um homem para tratar Deus assim? Então, alguns dentre o povo de Deus, na época de Malaquias, meus irmãos, eles reagiram à exortação, porque o profeta estava exortando o povo. Não tragam sacrifícios desta maneira para o Senhor, não andem desta maneira. Mas eles não estavam ouvindo o convite do profeta Malaquias à restauração. E o pior é que eles estavam de forma insolente, tratando a pessoa de Deus como se fosse algo comum,
Por isso que eu coloquei, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra atrevimento. Era com insolência e atrevimento. O texto diz assim: as vossas palavras foram duras para mim. Mas em todas as épocas, meus irmãos, Deus sempre foi afrontado, sim ou não? Muita gente já afrontou Deus e nem existe mais. Que Deus foi questionado, que Ele é rejeitado, que Ele não é reconhecido. Muitos do século XVIII, por exemplo, na Inglaterra, o filósofo escocês muito conhecido, David Hume, ele questionou a existência de Deus e disse assim, que se alguém queimasse um livro de teologia, estava prestando um serviço à humanidade. Já o Nietzsche, lá na Alemanha, não menos famoso, disse assim: se existe um Deus, esse está morto. Eu pergunto, e essas pessoas é quem já estão mortos faz tempo. Aí você pega outros livros, outros escritores, como ali o livro Código da Vinci, que expõe as suas blasfêmias terríveis contra a fé cristã, e já foi o mais lido na sua época. Então tem coisas que estão sendo mais lidas, que estão sendo mais vendidas, que se colocam frontalmente contra a existência de Deus, os princípios da vontade de Deus. Mas mesmo assim, meus irmãos, estes homens e mulheres que em sua loucura, atrevidamente se insurgem contra Deus, proferem palavras pesadas contra o autismo. Os irmãos estão aí com a escritura, versículo 13, a parte A: as vossas palavras foram duras para mim. Proferem palavras pesadas. Então, e há um segundo aspecto que eu também trago, irmãos, dos dois, do posicionamento do ímpio, que afrontam a Deus. O primeiro, que eles foram atrevidos, o atrevimento espiritual dos ímpios. Segundo, a sua insensibilidade espiritual. Veja a parte B do versículo 13: mas vós dizeis assim, que temos falado contra ti? Não, eu não disse nada. Como se Deus fosse, irmãos, um qualquer, como dizia o meu querido irmão Duquino, lá no Cariri, como se Deus fosse menino de recado. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? A consciência, meus irmãos, igreja do Senhor, essa é uma mensagem assim, para você refletir. Ela é um impacto, que eu acredito como foi naquela época, e eu espero que seja hoje. Quem está ouvindo, quem vai assistir depois offline, alguns irmãos que assistem aqui, depois assistem novamente. Mas, meus irmãos, a consciência dos ouvintes de Malaquias estava cauterizada. Entrava no ouvido e saía no outro. Aquilo não importava para ele. E o que está acontecendo e nos mostrando é um estágio avançado de corrupção naquela época. O pecado graçava solto na vida das pessoas. Eles não tinham discernimento entre o que era puro e impuro, não sabia distinguir entre o santo e o profano. Eles haviam voltado as costas para o Senhor. Mas quanto, irmãos, mais longe a pessoa vai ficando de Deus, menos consciência ela tem do pecado que está na sua vida. Sim ou não, meus irmãos? Você vai se distanciando, e a mente vai se distanciando e vai ficando cauterizada, e de repente você está fazendo coisas que parece que não valem nada. Ao contrário dos homens e mulheres que andam com Deus e que andaram com Deus, quanto mais perto de Deus, mais consciência do pecado, mais você chora, mais você lamenta, porque o seu desejo é andar em santidade na presença do Senhor. Sim ou não, meus irmãos? A segunda relação do ímpio com Deus que eu enumero é a seguinte: o ímpio se equivoca sobre a providência de Deus. A igreja pode repetir comigo: o ímpio se equivoca sobre a providência de Deus. Meus irmãos, as pessoas que não conhecem Jesus, quando eu falo do ímpio, eu não estou falando da pessoa mais profunda do mundo, do maior e mais vil pecador. Eu estou falando do ímpio, eu estou falando de toda pessoa cujo coração ainda não foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, nem habitado com a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto faz estar na igreja, como lá na barraca da Praia do Futuro, tomando uma caipirinha. Os irmãos entenderam bem? Pronto.
Essa é a realidade. Pastor, mais ímpio? Sim, porque tem crente que é assim, ele passa o dia todinho tomando caipirinha na beira da praia e depois ele vem tomar a ceia. Não aconteceu nada. Não, pastor, eu tomei só uma dosezinha, mas é socialmente, que uns amigos chegaram lá em casa e eu tenho uma garrafinha de uísque que é só para mim mesmo, meus amigos. O outro tem uma vodkazinha turbinada com suco de laranja, só quem sabe é a mulher dele. Aqui não teve nenhum glória a Deus, viu, meus irmãos? Não sei vocês aí no culto em casa, aqui teve um misericórdia. Quem diz misericórdia, irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando, tá, meu irmão? A sensibilidade espiritual. Mas vou dizer assim, o que é que eu tenho falado contra vocês? Mas o ímpio se equivoca. Olha, irmãos, o ímpio, diga assim comigo, o ímpio é uma pessoa iludida. Por quê, pastor? Porque o pecado rouba o discernimento da pessoa humana. A pessoa se joga no pecado. A pessoa pratica coisas que depois que pratica, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Pastor, quando eu me dei conta, já tinha acontecido. Mas é isso. A pessoa é iludido. Mas o profeta Malaquias, meus irmãos, é um texto incrível, esses versículos 13 a 18 do capítulo 3. Não estou assim maravilhado, creio que nem cheguei a anotar tudo, mas o que foi anotado é assim um impacto para mim, porque o profeta Malaquias, aqui nesse segundo ponto, ele vai nos mostrar, irmãos, a questão dos equívocos cometidos pelos ímpios, e eu vou apresentar esses equívocos em forma de perguntas, para ficar mais didático a mensagem. Então veja o primeiro equívoco, quem está com a Bíblia aberta agora, Malaquias capítulo 3, versículo 14. Então estamos, Malaquias 3 e 14. Primeiro equívoco, veja o texto. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Meus irmãos, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? A geração de Malaquias, meus irmãos, tinha uma deformação terrível. Eles haviam corrompido o culto, a adoração ao Senhor. Eles não prestavam um culto sincero ao nosso Deus. Meus irmãos, vocês imaginam, um domingo à noite, aqui nesse centrão, vocês aqui vieram adorar a Deus, porque amam Jesus. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, falar contigo, adorar a Deus. Irmãos, isso é muito precioso. Quem pode dizer que está ao seu lado? Isso é muito precioso, poder estar aqui, prestando um culto de adoração. Aleluia. Tem gente que às vezes não se dá conta disso. Mas a religião, para as pessoas da época de Malaquias, era apenas um negócio, era uma barganha. Eles queriam vantagens pessoais e não a Deus. Não estava interessado em Deus, como muita gente por aí está interessada em vantagens pessoais, não em Deus. Mas eles estavam redondamente enganados. Eles amavam a si mesmos, não buscavam a piedade. E nós entendemos pelo livro de Malaquias, eles estavam interessados no lucro. Não adoravam a Deus, eles estavam interessados no dinheiro. E a gente vai vir aqui, em Malaquias 3 e 14, duas observações equivocadas que os ímpios fazem. Olha que eu estou apenas aqui no versículo 14, falando do primeiro equívoco. Mas eu faço duas observações. A primeira, não há proveito na obediência a Deus. Era isso que as pessoas da época de Malaquias estavam dizendo. Veja a parte A do versículo de número 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quer dizer, não há proveito na obediência a Deus? Não há proveito? Então o primeiro equívoco é inútil servir a Deus mesmo? Por isso que eu faço em forma de pergunta. É útil ou é inútil servir a Deus? O que é que nós estamos fazendo aqui? Era isso que Malaquias estava confrontando aquelas pessoas. E agora, nessa primeira observação, no versículo 14, não há proveito na obediência. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Sim, o que é que vocês... Era isso que Malaquias estava questionando. Então as pessoas do tempo de Malaquias distorciam o sentido da religião.
estavam trazendo dízimos de ofertas com motivações egoístas, buscando vantagens imediatas. Eu podia contar algumas histórias aqui, vou omiti-las. E agindo assim, aquelas pessoas comprometiam o culto e a adoração verdadeira ao Senhor. Levante sua mão e diga assim comigo com muita alegria: nós servimos a Deus não por causa do que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Quem pode dar um glória a Deus para Ele? Agora eu me lembrei de Daniel, capítulo 3, ali nos versículos 17 e 18, quando Nabucodonosor disse assim: olha, quem não se curvar diante da imagem vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mandou aquecer. Sim, cadê esses rapazes que não vão? Disse: olha, rei, é o seguinte, nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você levantou, porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fúria do fogo e das tuas mãos. Mas se Ele não quiser, o rei Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa, que nós não vamos nos prostrar. Oh, glória a Deus, não vamos nos prostrar. Porque para aqueles homens, para Daniel, para os seus amigos, havia, meus irmãos, proveito na obediência. Daniel 1:8 diz assim: eu assentei no meu coração não me contaminar. Glória a Deus. E agindo assim, irmãos, aquelas pessoas do tempo de Malaquias corromperam o próprio culto ao Senhor. A religião não pode ser uma questão de barganha com Deus. Sabe por quê? Porque a religião, na verdade, é um relacionamento de amor com o Senhor. A segunda observação equivocada nesse versículo 14, a parte B, que diz assim: quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, e o Senhor trouxe o meu coração. Não há benefício no quebrantamento espiritual. Para aquelas pessoas, servir a Deus, coração quebrantado, contrito, vida de comunhão com o Senhor, ele diz assim: o que é que eu vou ganhar sendo crente? O que é que eu vou ganhar largando o mundo? Me comprometer com a palavra, com louvor, com oferta, com isso. O que é que eu vou ganhar? Para eles não havia nenhum proveito, nenhum benefício no quebrantamento espiritual. Olha o que diz o texto: quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto. Essa palavra luto, noutra tradução, na NVI, fala de lamento, de lamentar os meus pecados. O que adianta isso tudo diante do Senhor dos Exércitos? Então o centro do culto daquelas pessoas não era Deus. E era quem, pastor? Eles mesmos, elas mesmas. Reclamavam quando jejuavam, reclamavam quando se lamentavam e choravam diante do Senhor. Diz assim: mano, não estou vendo nenhum resultado. Essa semana um pastor querido ligou para mim, passando uma crise tão grande de ansiedade, de depressão. Eu disse: pastor Tom Zé, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu estou abatido, eu não vejo resultado, eu não vejo. E na hora que eu estava meditando no texto de Malaquias, o Espírito Santo sabe, o homem me ligou na hora certa. Ele disse: você está igual o povo na época de Malaquias, que queria ver resultado. Essa ansiedade, essa crise vai passar. Agora tu vai ficar mais crente depois dessa guerra. Depois de 40 minutos de conversa, ele já estava praticamente curado. Ou terapia forte aquela do Espírito Santo. Eu também com o livro de Malaquias aberto na minha frente, querendo concluir a mensagem, e ele querendo uma palavra de conforto. Aí o Jeová mandou uma de exortação misturado com conforto. Oh, maravilha do céu, né? Meus irmãos, então essa manifestação de espiritualidade que a gente vê por aí afora, uma manifestação de espiritualidade, mas que não é acompanhada de arrependimento interno, profundo, não tem valor diante dos olhos de Deus. Quem se lembra de Joel capítulo 2, versículo 13? Podemos botar aí na tela, que diz assim: olha, rasgue não somente as vestes, vocês precisam rasgar os corações. Esse capítulo 2 de Joel, irmãos, é tremendo. Ele toca a brusina em Sião, sacerdote, chorai, lamentai, convoca o povo, jejum, ore ao Senhor. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ah, que coisa linda, meus irmãos. Mas Joel 2:13, se não me engano, a gente pode ler esse texto e colocar para todos lerem juntos. Então, meus irmãos, hoje, olha só,
Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Glória a Deus. Ou seja, Deus, por amor a você, disse assim: não, eu não vou executar mais o juízo. Oh, meus amados irmãos, muitos cristãos hoje estão, vamos dizer assim, essa palavra que me veio agora parece não é apropriada, mas eu vou falar. Muitos cristãos hoje parece que arrotam uma espiritualidade, vamos dizer assim, cênica. É só cena, glória, e cai de joelho, parece que o mundo vai se acabar. É aquela espiritualidade, é só cena. Passou o dia todinho aprontando. Irmão, eu ia dizer uma coisa agora, mas já comecei e vou dizer. Eu me lembro do irmão Duquinho, Janildo sabe que é o irmão Duquinho, um querido presbítero lá de Iguatu, ou de Juazeiro. Ele disse: pastor Tom Zé, tenha paciência com esse crente aí. Por que, irmão Duquinho? Porque isso aí é mais desmantelado do que carreira de vaca magra. E é mesmo, irmão, uma carreira de uma vaca magra é muito desmantelado. Irmão Duquinho, o senhor tem esses repentes, mas pastor, é verdade, isso é as minhas parábolas, todo mundo entende. Arrota aquela espiritualidade cênica, sabe, irmão? Mas a vida é um engodo cheio de mentira. Pastor, a mensagem está muito dura. Vá reclamar com o profeta Malaquias. Se hoje está duro, imagine naquela época, irmãos. Diga assim comigo: Deus não se impressiona com as aparências, porque Ele vê o coração. Glória a Deus. Segundo equívoco, aqui no capítulo agora 15, capítulo 3, versículo 15 de Malaquias, que Malaquias vai nos mostrar. Segundo equívoco também o apresenta em forma de pergunta: o ímpio é feliz mesmo? O ímpio é feliz mesmo? Meu Jesus. Os irmãos aguentam mais 15 minutos de mensagem? Porque agora que nós estamos com 33 minutos de mensagem, eu estou marcando para ninguém. Os irmãos não estão nessa agonia, não. O ímpio é feliz mesmo? Olha o primeiro, esse equívoco, meus irmãos. Veja o versículo 15, a parte A, como é que diz? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. A visão daquelas pessoas na época de Malaquias, meus irmãos, era míope. A leitura deles estava errado. O juízo de valor deles, que eles faziam a respeito de Deus, estava equivocado. O sucesso do mundo não produz felicidade. Tem muita gente de sucesso, muita gente, meus irmãos, que diante deste mundo é uma pessoa reconhecida, proeminência, fama, poder, patrimônio, riquezas, não sabe nem o que possui, mas não é feliz. Daria tudo, trocaria tudo para desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira paz, porque o sucesso do mundo não produz felicidade. A felicidade não está nos bens e na riqueza. Quem concorda diz amém? Amém. O ímpio, ele não é feliz, ele não desfruta a verdadeira paz. É por isso que eu gosto, um dos meus escritores prediletos, que é Tozer, ele diz assim: ser santo é melhor do que ser feliz. Ou frase curta e poderosa: ser santo é melhor do que ser feliz. Glória a Deus. Terceiro equívoco: o ímpio é próspero mesmo? Veja a parte B do versículo 15, a parte B. Também os que cometem impiedade prosperam. E esse é um questionamento de muita gente. Olha, pastor, como é que pode uma pessoa daquela que não tem nenhum temor do Senhor prospera? O ímpio prospera, comete impiedade e prosperam. Essa questão, por que as pessoas ímpias prosperam? Por que as pessoas boas sofrem? Sempre perturbou o imaginário, inclusive, do povo de Deus. O patriarca Jó lutou com isso, lidou com isso. Sim, Deus, por que está acontecendo tudo isso? A grande dor de Jó não era, meu querido Léo Falcão, não era
as suas chagas, a sua doença, toda aquela coisa que ele não conseguia compreender, o corpo cheio de chagas purulentas, mal cheirosas, e ele num montão de lixo na entrada da cidade. Ele disse, ele não estava preocupado, não estava reclamando com isso. Sabe o que é que doía mais no coração de Jó? Não era a perca dos filhos, não era a perca das propriedades, dos bens, nada. Era a ausência de Deus. Quando ele chega no capítulo 23, versículo 5, ele diz assim: se eu soubesse onde encontrar o meu Deus, eu iria até o seu tribunal e me apresentaria diante dele, exporia minhas fortes razões. Glória a Deus. Se eu soubesse onde encontrar meu Deus. Ele estava agoniado porque não estava mais sentindo a presença de Deus. No capítulo 29 ele disse: Senhor, que saudade daquele tempo quando a minha lâmpada estava acesa, quando meus filhos estavam ao redor da minha mesa, quando a tua presença estava comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, aí isso me faz lembrar do salmista Asaf, no Salmo 73. Senhor, por que os ímpios estão enriquecendo? Por que eles estão mais gordos? Por que eles estão mais prósperos? E ele estava naquela agonia, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos. Aí diz o texto: até que entrei no santuário, então compreendi o fim deles. Você quer ver um pouco disso? Abra a sua Bíblia aí, Salmo 73, versículo, pelo menos o versículo 12, podemos ler aí um versículo 12. Asaf enfrentou esse problema. Esse era um problema daquele tempo e é um problema de hoje. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E aí vai continuando um pouco mais aí. Olha só: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Veja agora o versículo 17. Glória a Deus. Olha como eles são. Esse é o 17. Até que entrei no santuário de Deus e, glória a Deus, compreendi o fim deles. Veja o versículo 18. Podíamos ler todo esse salmo. Tu certamente os põe aonde? Em lugares escorregadios, e os fazem cair sua destruição. Meus irmãos, isto não parece, é inevitável. A corrupção está por toda parte. Então, quando você olha algumas alas, em algumas áreas da sociedade, há um desencanto, vamos dizer assim, até, por que não dizer endêmico, com os políticos. É como se todos fossem corruptos, mas não é assim. Mas há um desencanto. Há corrupção em toda parte. As pessoas roubam a merenda escolar das crianças, de repente não tem mais nada. Fraudam o erário público. Fraudam. A cada segundo tem uma fraude, a cada segundo tem um golpe no seu celular. Nós estamos a ponto de não possuir mais um celular, porque você não sabe aonde vai linkar uma coisa que é golpe e o que não é. As pessoas se passam pelas outras, mudam o perfil das outras. É uma coisa absurda. E parece que não há escapatória. É uma coisa hoje que virou uma epidemia. As pessoas andam assustadas. Mas um dia, era isso que Malaquias estava dizendo, um dia a casa do ímpio vai desabar na cabeça dele. Aquilo que ele faz em oculto será proclamado lá do eirado. Era isso que Jesus estava falando. Vai ser proclamado do eirado, dos telejornais, das revistas, nas redes sociais. E quanto, meus irmãos, a esse equívoco do ímpio, da sua prosperidade, eu pondero 3 coisas que nem anotei na mídia para ir bem mais rápido. Deus merece o nosso amor pelo que Ele é e não pelo aquilo que Ele pode nos dar. A situação da presente prosperidade do ímpio, ela é passageira, sim ou não, meus irmãos? De repente a pessoa está com uma casa cheia de 50 e tantos, 60 e tantos milhões de reais. E quando você olha, a pessoa está presa nas grades, sem honra, sem reputação, sem família, sem mais nada. E sem mais nenhum tostão. Doente, querendo morrer, querendo se matar. Mas você e eu estamos vendo isso todo dia na mídia. Então a verdadeira prosperidade, glória a Deus, aleluia.
A verdadeira felicidade não é viver a vida que nós queremos, mas permitir que a vida que é Jesus esteja em nós, viva em nós e através de nós. Quem pode dar um glória a Deus por esta verdade santa? Chegamos no quarto equívoco: o ímpio que tenta a Deus, que provoca a Deus com os seus desatinos, com os seus pecados, prospera mesmo? É o quarto equívoco. O ímpio que tenta a Deus escapa. Olha o que está no versículo, a parte C do versículo 15. Sim, eles tentam ao Senhor, quer dizer, provocam a Deus com os seus pecados e escapam. Às vezes, irmãos, parece que isso é verdade, mas não escapa não. É a misericórdia de Deus. Deus esperou 600 anos para exercer o juízo sobre os amorreus. E eu tinha muito que falar nesse tocante, mas para você ter um vislumbre da paciência de Deus. Nem sempre, a igreja pode dizer isso comigo pelo Espírito Santo, nem sempre. Vamos dizer mais forte, meus irmãos, que não é 9 horas não, diga assim: nem sempre Deus acerta as contas com o ímpio no instante da transgressão. Nem sempre. Deus é paciente, irmão. Uma coisa que eu aprendi, e eu quero compartilhar com a igreja: o moinho de Deus, ele moe devagar, mas moe bem fininho. Então tem uns irmãos, quando você for lá para o moinho dele, ele não tem pressa, ele vai devagar, que ele não quer lhe matar, ele vai só moer. Ele vai moendo, aí vai moer bem fininho. Dá para fazer uma papinha, um mingau maravilhoso. Tem crente que tem às vezes que virar um mingau para ser um crente de verdade. É difícil dar glória a Deus com esse negócio de moinho, né, irmão? Descer a casa do oleiro e deixar ele quebrar para fazer de novo e amassar o barro. O juízo de Deus é inexorável, os ímpios não vão escapar dele. Aí vem aquele texto maravilhoso de Malaquias 4, 1 e 2, que coisa linda. Olha o versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Aleluia, nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. A igreja pode dizer amém? Amém. A terceira diferença entre o justo e o ímpio, que o profeta Malaquias destaca, é a seguinte. Glória a Jesus. Eu acho que os irmãos vão ter que aguentar o resto, que é para a gente não parar aqui na mensagem. Então vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. O justo tem uma relação certa com Deus, mesmo na adversidade. Meus irmãos, olha só o texto como é lindo. Malaquias 3:16. Pastor, ainda falta o 16, o 17 e o 18. Tem um pouquinho de paciência. Então os que temiam o Senhor, Malaquias 3:16, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Glória a Deus. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse versículo 16, meus irmãos, ele vai apresentar aqui 3 partes, parte A, B e C, e ele vai destacar 3 verdades importantíssimas. A primeira dela, o justo é piedoso. Malaquias 3:16. Veja a parte A do versículo 16. Então os que temiam ao Senhor, o temor do Senhor, o justo, ele tem reverência pelo Senhor, é leal à sua fé. O temor do Senhor é a marca que distingue o justo, é a fonte secreta de vida. Se não for o temor do Senhor, nós seríamos alvos e vítimas das ciladas astutas de Satanás e do pecado. É aqueles que temem ao Senhor. Como é bom, irmãos, temer ao Senhor, e como é triste alguém deixar que Satanás ponha uma coleira no seu pescoço e ande com ele como se fosse um cachorrinho de balaio. Levante sua mão comigo e diga assim: Deus me guarde.
Segunda verdade que eu destaco no versículo 16, a parte B: o justo é encorajador do próximo. A igreja pode dizer comigo: o justo é encorajador do próximo. Veja a parte B do versículo 16: falavam uns aos outros. Isso é encorajamento, irmãos. A gente anda com Deus, a gente encoraja o outro. O justo não é somente receptor de bênção, ele é doador de bênção, ele abençoa também os outros, é um canal para abençoar. Oh, glória a Deus. O verdadeiro vencedor é aquele que encoraja os outros a vencerem também. Foi isso que Davi fez quando cortou a cabeça de Golias, e o povo se levantou e disse assim: agora vamos perseguir os filisteus. E o povo se levantou e encorajou todo mundo, 40 dias sofrendo afronta. Mas Deus levanta o jovem, um menino praticamente, e ele quebra todo aquele jugo de afronta, porque ele diz: do Senhor é a guerra, você vem a mim com espada, lança, com escudo, mas eu vou a você em o nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. A terceira verdade que destaco nesse versículo 16 é que o justo é ouvido atentamente por Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. O Senhor atentava e ouvia. Deus, irmãos, deixa eu dizer isso olhando para vocês, a igreja que está no culto presencial, o culto online. Deus atenta para você. Ele se importa com você. Alguém pode não se importar, alguém pode virar as costas, mas Deus se importa com você. Ele atenta para você. Ele está te guiando, glória a Deus. Ele estende as mãos para te conduzir. Levante sua mão comigo e diga assim: Senhor. Vamos dizer mais bonito: Senhor, me encoraja, me guia, Senhor, em meio a essa tempestade, porque eu estou confiado em Ti. Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor atenta para as nossas orações e nos encoraja constantemente na jornada da vida? É isso que Malaquias está dizendo. Então, a quarta diferença, e aqui concluímos a mensagem, os músicos já podem se dirigir aqui. A quarta diferença entre o justo e o ímpio, que o profeta Malaquias destaca, ela é muito especial, está nos versículos, a parte D do versículo 16, a parte, e o versículo 17 e o 18, conforme Deus me fez perceber. Cada pregador tem uma percepção espiritual, né? Então, a quarta diferença: o justo será recompensado por Deus no juízo. Glória a Deus, glória a Deus. Veja a última parte. Havia, versículo 16, a parte D, havia um memorial escrito. Aleluia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aqui o profeta Malaquias vai destacar pelo menos 4 recompensas gloriosas do justo, que eu já passo rapidamente. Veja, a primeira delas, versículo 16, a parte D: haverá um memorial escrito diante dele para os que temem o seu nome. O ímpio lembra-se de afrontar a Deus, era isso que estava acontecendo na época de Malaquias, mas o justo lembrava-se de deleitar-se na sua presença. Aleluia. E o texto é muito maravilhoso, meus irmãos. O Senhor lembra das nossas obras para nos recompensar. Nada do que você faz no serviço da obra do Mestre, cada centavo que você contribui, cada passo que você dá, cada esforço, cada sono, cada minuto de sono que foi suprimido por causa da obra do Mestre, para acolher alguém, para ouvir alguém, nada passa desapercebido. Tudo é anotado, registrado por Ele. Até as tuas lágrimas são recolhidas em odre e guardadas diante do Senhor. Nada, aleluia, Ele recompensa as tuas obras. Irmão, você sabe, você está aqui hoje, sabe, e sentir-se recompensado por Ele. Quem se lembra daquele texto lá de Marcos 9:41? Aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos, eu vou recompensar, não vai perder o seu galardão. Então veja, uma segunda recompensa: Deus nos considera como seu tesouro particular. Você é tesouro, meu irmão, de Deus. Olha o que diz o texto. Aqui nós já estamos no versículo de número 17, a parte A. Eles serão para mim particular tesouro. Glória a Deus. Particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos exércitos. É um tesouro. Que coisa linda. Então Deus
vai nos recompensar, meus irmãos, no juízo, que Ele preparou, está preparando. Ele mesmo diz: vocês serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas há uma terceira recompensa. Versículo 17, agora a parte A do versículo diz assim, a parte B do versículo diz, nós já estamos no versículo 17, a parte A, né, que fala do tesouro. A parte B diz assim: poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Irmãos, isso me remete ao Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Glória a Deus. Versículo 14. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Ninguém conhece a sua estrutura como Deus. E há uma quarta recompensa para concluirmos: o justo se diferencia do ímpio. O justo que se diferencia do ímpio será recompensado. A igreja pode ficar em pé agora em nome de Jesus. E quando você ficar em pé, vamos ler juntos o versículo de número 18, Malaquias 3 e 18. Leia com muita alegria. 1, 2, 3, toda a igreja. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença precisa ser notória, essa diferença precisa ser vista. Aquele que serve a Deus de verdade é diferente do que não serve a Deus, é diferente do ímpio com as suas inclinações. O justo que faz a diferença na sociedade que vivemos, ele é diferente. Para que eu não me estenda aqui, que eu poderia falar muito ainda, meus irmãos, vamos ler juntos uma conclusão que o Senhor me fez escrever, toda a igreja. Não sei se colocamos na mídia, aí sim. Toda a igreja, 1, 2, 3, bem forte, alto e bom som. A diferença que deve ser vista na vida do justo não está só na aparência e no estilo de vida, mas também no caráter, nas atitudes, ações e reações da vida cotidiana. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve está no coração que realmente foi transformado por Jesus. Quem pode alegrar o seu coração e adorar o Senhor, porque Ele te abençoou e você está aqui hoje adorando o seu santo nome.